Todos nós já ouvimos essa história. O individualismo tornaria os homens egoístas, pensando apenas em si mesmos e colocando seu bem acima do resto. Logo, num mundo anarcocapitalista, os homens retornariam a um estado natural de guerra de egos, onde seria impossível de tal sociedade existir pacificamente. Além do mais, quem ajudaria os pobres no mundo assim? Antes de prosseguirmos, considere a possibilidade de se tornar patrocinador desse projeto. Os links estão na descrição. Se não for inscrito, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Será que no anarcocapitalismo todos nós seríamos mais egoístas? A ideia de que quanto mais livre é um indivíduo, menos empatia e preocupação com o próximo ele tem, ignora a intrínseca relação entre liberdade e solidariedade, entre individualismo e responsabilidade. Não há como haver um sem o outro. Essa objeção é bem mais antiga do que acreditamos. Seu primeiro articulador foi Thomas Hobbes, ao dizer que a origem de nossa moralidade viria do amor de si mesmo. O homem só se preocuparia com a sociedade à medida que ela lhe garanta segurança e proteção. Tudo que é bom para si próprio é moral. Tudo que é contra si próprio é imoral. E como a conservação da sociedade seria bom para sua segurança, segue que tudo que conserva a ordem é moral e tudo que vai contra a ordem é imoral. Como o Estado é o defensor da sociedade e detentor do monopólio da lei e da violência, tudo que vá contra o Estado será vicioso, pois sua ruína levaria o mundo de volta ao estado natural, onde os homens egoístas se matariam em disputas sem fim. Por outro lado, tudo que cause a manutenção do Estado será virtuoso, mantendo a ordem e a prosperidade comum. Então, é a lei estatal quem deve decidir o que é certo e errado. O governo seria o guia moral da civilização. O plano de Hobbes era roubar da religião o papel de guia moral dos homens e passá-lo para o Leviatã. Aqui já encontramos diversos sintomas do mundo moderno: um relativismo moral, um legalismo barato, uma visão da natureza humana como algo extremamente egoísta, mas que pode ser controlado com engenharia social. A falácia dessa ideia absurda está em sua visão errônea da moralidade humana e no paradoxo onde o Estado, que é formado desses mesmos humanos egoístas, por um milagre, trabalhe pela ordem social e vire a fonte da moralidade humana. Vamos então nos focar no primeiro ponto. Qual a origem de nossa vontade de ajudar o próximo? Uma investigação mais arrojada revela que é na liberdade e na autonomia individual que tal sistema se torna possível. Com o argumento hobbesiano desmentido, caem por terra também as falácias típicas dos dias de hoje, que em geral apenas repetem os argumentos de Hobbes. Falando sobre empatia, lembramos que ela surge de uma identificação como igual, onde conseguimos nos enxergar no lugar do outro e sentir em nós mesmos o que imaginamos o que ele sente. Esse sentimento é natural. Experimente assistir um vídeo de alguém levando um chute bem no meio das pernas. Observe que, naturalmente, seu corpo se retrai e você sente a dor junto com ele, especialmente se você for homem. Claro que o que você de fato sente não está nem próximo do sentimento real da pessoa diretamente afetada, mas seu corpo consegue passar uma sensação próxima, te fazer imaginar como seria se você e ele trocassem de corpo naquele momento. Por isso mesmo, uma mulher consegue compartilhar essa dor, assim como um homem consegue também se compadecer das dores de parto, muito embora ele jamais consiga sentir pessoalmente a experiência. Ao identificar o outro como igual, o identificamos como um ser humano, autônomo, livre e capaz de amar e de sofrer, assim como nós mesmos. Essa ideia se manifesta em toda a base ética do Ocidente, tendo sido introduzida por Jesus Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esse ao próximo como a ti mesmo descreve a base do amor como uma identificação do outro como meu igual. Enxergo nele um ser humano como eu e por isso mesmo digno de amor e respeito. Percebam que esse princípio está presente na ética kantiana, assim como na ética argumentativa de Hoppe. Ambas partem da ideia de uma identificação do outro como meio igual, como ser autônomo e livre. Ao nos colocarmos no lugar do outro e imaginar sentir o que ele sente, nos estimulamos a imitá-lo. Quando sorrimos para uma pessoa em uma conversa calorosa, estamos mandando estímulos miméticos que a induzem a sorrir de volta. Esses sinais empáticos fortalecem o vínculo entre os dois falantes, criando uma sintonia entre seus sentimentos que os aproxima.
Esse sistema revela o caráter mimético das relações sociais. A tendência natural dos membros de uma espécie de imitar uns aos outros, aprendendo comportamentos pela observação. Esse desejo de imitar o outro se manifesta no desejo positivo de igualdade, de querer ser tão grandioso, tão bom quanto ele e se esforçar para alcançá-lo. São os nossos ídolos, pessoas que nos inspiram a ser melhores, imitando seus comportamentos, seguindo seus conselhos por admirarmos seu caráter, sua inteligência ou capacidade. Muitas histórias de heróis começam com um protagonista sendo inspirado por alguém que ele admira. Geralmente, é a figura do mentor, como Obi-Wan Kenobi para Luke Skywalker em Star Wars, e como o herói All Might para Midoriya em Boku no Hero Academia. No horizonte mais amplo, essas tendências de imitação criam cadeias miméticas com toda uma comunidade compartilhando de um comportamento comum, se espalhando e evoluindo de forma análoga aos genes. Por esse mesmo motivo, a unidade genética dessas ideias que formam cadeia foi batizada de meme por Richard Dawkins. Observamos os outros e nos espelhamos neles, para moderar nossos próprios sentimentos, criando em nosso ponto um juiz interno, imparcial, por vezes chamado de voz da consciência. Ele representa um julgador de nossas ações, externo e exigente. Ele representa o ideal de conduta, que nos julga e nos força a pensar fora de nós mesmos, a considerar outros pontos de vista e melhorar a nossa conduta. Observe como essa simpatia é natural, é de origem biológica e é ligada aos nossos estímulos mais básicos. Essa simpatia ocorre em níveis. Ao vermos um ato beneficente, simpatizamos inicialmente com a vontade do benfeitor, com os sentimentos de quem recebe o ato, com as regras gerais que regem essa relação social e sua adequação a elas, e por fim, com os resultados práticos dessa conduta quanto à sua capacidade de promover o bem do indivíduo ou da sociedade. Veremos essa escala operando na prática em nosso próximo ponto: o fato de que o bem comum necessariamente nasce do interesse individual. Sobre o bem comum, lembramos que Adam Smith, em sua teoria dos sentimentos morais, sintetiza bem essa verdade. Abre aspas. Não é a conservação da sociedade que nos interessa, originalmente, na punição dos crimes cometidos contra indivíduos. Na maioria das vezes, nossa preocupação pela fortuna e felicidade dos indivíduos não surge da preocupação pela fortuna e felicidade da sociedade. Muito pelo contrário, nosso interesse pela multidão é composto pelos interesses particulares que sentimos pelos diferentes indivíduos que a compõem. Fecha aspas. Quando nos sensibilizamos com um homem que foi roubado, não estamos pensando na felicidade universal que foi diminuída ou na perda que o roubo desse recurso causará na economia regional. Nosso primeiro impulso é pensar: pobre homem, espero que ele encontre o ladrão e que o ladrão devolva tudo que ele roubou. Nossa compaixão nasce de forma pessoal, de indivíduo para indivíduo, a partir dos nossos sentimentos. Caso algum mau caráter apareça para defender o bandido, nosso primeiro impulso é a raiva. Nos indignamos do absurdo em sua fala, mas ao nos expressarmos contra essa pessoa, prontamente recorreremos aos argumentos racionais. Aí sim, falaremos da sociedade em geral e questões técnicas de justiça. Logo, mesmo quando fazemos argumentos racionais, mesmo quando fazemos uma defesa da sociedade em geral, nosso impulso inicial sempre começa de forma individual e de impulsos pessoais para depois se articular em algo mais geral. Se procurarmos as histórias de associações comunitárias ou campanhas beneficentes, sempre veremos que tudo começou por um interesse pessoal de quem montou o grupo. Se estamos falando de uma ONG de resgatar animais, o fundador era um grande amante dos animais, que desde pequeno adotava cães de rua e por um certo evento-chave em sua vida, resolveu dedicar sua vida aos animais, aumentando a escala de sua atuação através de um grupo para tratar dos animais e lhes dar um abrigo. Logo, sua ação inspiradora atrairá outros indivíduos pelo impulso mimético de imitar quem se destaca. Suas ideias se espalham pela cadeia mimética e logo a ação que era individual se torna coletiva. Essa narrativa também ecoa em todos os mitos e narrativas que vemos no meio cultural. Por mais altruísta que seja o herói, a história dele sempre começa por um objetivo pessoal, que aos poucos escala até que o herói decide salvar todo mundo no final, até mesmo se sacrificando pelo bem de todos. Isso pode ser observado na clássica jornada do herói, também chamada de monomito, um padrão que foi encontrado em quase todos os mitos da antiguidade. O herói começa no mundo normal, e quando é chamado à aventura, inicialmente se recusa, só aceitando sair em jornada após algum evento-chave torná-lo pessoalmente envolvido no conflito. Talvez o vilão mate seus pais, talvez destrua sua vila,
ou sua amada seja sequestrada. Além de surgir a figura de um mestre que inspire no herói a vontade de ser virtuoso, o eremita sábio do deserto, que um dia foi um grande herói, mestre e cavaleiro. Isso nunca denigre a imagem do herói para nós, muito pelo contrário. Quando vemos um herói sem nenhum interesse pessoal na narrativa, salvando todo mundo sem nenhum motivo, nós estranhamos, ele parece falso e forçado. O protagonista precisa ter uma motivação pessoal para a história parecer plausível, precisa ser alguém com vícios e virtudes. Seu objetivo, embora pessoal, se mistura com o bem comum e vai lentamente se sobrepondo na sua escala de interesses conforme a história avança. O fato de que esse interesse surgiu de vontades individuais não o torna egoísta, afinal, continua sendo uma vontade de ajudar e fazer o bem a um terceiro. A diferença é que esse terceiro é um ser, não uma massa amorfa ou abstrata. Como explicamos mais acima, nossa empatia surge de enxergar um humano no próximo. Por isso, ela é muito mais forte quando é focada em um indivíduo do que em um coletivo. Como já discutimos aqui os primeiros pontos, resta falar do último estímulo, a utilidade moral, que se manifesta mais expressamente na doutrina do interesse natural. A doutrina do interesse natural é uma filosofia em tendência de comportamento humano que faz os homens acreditarem que o bem comum da sociedade também é algo bom para eles mesmos, mesmo que não recebam nenhum benefício direto disso. Foi observada por Tocqueville em sua visita à América. Os homens enxergam beleza na utilidade, na ordem e na prosperidade. Nos admira ver um grande mecanismo funcional operando e sentimos uma vontade de conservá-lo, de expandir sua capacidade, quanto mais vemos o bem que ele gera. Sentimos uma vontade natural de organizar melhor um sistema, tapar os buracos, levar os recursos para novos lugares, e apreciamos o progresso em si. E ao mesmo tempo que milhares de vidas são beneficiadas pelos problemas resolvidos, essa doutrina se propõe a criar nos homens a ideia de que não há nada de errado em ser recompensado por fazer o bem. Santo Agostinho disse que justiça é dar a cada um o que merece. Ou seja, se ao homem mau é justo dar castigo, por que ao homem bom não seria justo dar recompensas? A recompensa poderia ser material, manifesta no lucro, premiando aqueles que melhor atendem às demandas individuais, mas também pode se manifestar numa ideia de karma, uma filosofia de vida ou presença divina, cuidando dos justos e aflitos, para que esses sempre encontrem refúgio, os exortando para exercer o bem do outro como seu próprio. Essa doutrina fazia o povo americano enxergar o bem da comunidade como parte de seu próprio bem, e que trabalhar pelo bem comum também seria de seu interesse. Afinal, ele também faz parte dela. Qualquer decadência que ocorra no espaço público irá afetá-lo diretamente. De fato, ela não é tão grandiosa quanto o puro sacrifício desintegrado pelo bem do outro. Uma sociedade movida por ela se move por uma virtude menor, mas por outro lado, combate também os vícios do egoísmo. Eleva homens insensíveis a algum nível de empatia, os treinando todo dia, nas pequenas situações da vida, a se importar com o bem de seus vizinhos. Entretanto, essa doutrina não suprime de forma alguma o sacrifício desinteressado real. Muitas vezes, os cidadãos se sacrificam pelo outro sem ganhar nada, mesmo que verbalmente expressem a doutrina, pois a benevolência é um bem em si mesmo. É desejo do homem não apenas ser objeto de admiração, mas ser verdadeiramente digno dela. Quem trabalha com arte sabe muito bem desse sentimento. Olhamos para nossa própria arte com desdém. Enxergamos seus defeitos e percebemos como os outros artistas melhores nos superam em todos os fatores, de tal forma que o aplauso dos amigos e colegas nos elogiando fazem pouquíssimo efeito. Muitos deles não entendem de música, design, ilustração, técnicas de canto ou dança o suficiente para ver os defeitos que nós vemos. Por outro lado, a satisfação de ver a si mesmo evoluindo nos enche de uma felicidade verdadeira. Isso tudo cria um espírito público, uma vontade pessoal dos membros do grupo de ver sua comunidade prosperar. Eles começam a ver a felicidade dos outros como parte da sua, pois sentem um sentimento de que a comunidade também é minha. Quando os homens são livres para agir e tomar conta dos problemas locais, eles criam um senso de propriedade sobre a região onde vivem. Sentem que aquele lugar também pertence a eles e, portanto, que todos os problemas da região são de seu interesse. Tocqueville observa que nos Estados Unidos as pessoas tinham horror a chamar o governo e preferiam resolver tudo sozinhas.
Quando ocorria um acidente numa estrada, ou uma igreja precisava ser reformada, ou uma rua precisava ser limpa, primeiro as pessoas tentavam resolver a questão pessoalmente e, se não conseguissem, logo iam atrás de associações privadas que pudessem cuidar do problema ou as formavam espontaneamente. Essas associações cresciam em escala, onde primeiro se tentava resolver o problema localmente e, conforme fosse mais complexo, associações maiores e mais abrangentes seriam chamadas, sendo o próprio Estado chamado apenas em última instância. Esse é um princípio que chamamos de subsidiariedade, termo fundamentado na doutrina social da Igreja Católica pelo Papa Pio XI. Por este princípio, deve-se respeitar a liberdade e proteger a vitalidade dos corpos sociais intermédios, por exemplo, a família, grupos, associações, entidades culturais, econômicas, ONGs e outras que são formadas espontaneamente no seio da sociedade. É a ideia de que tudo que pode ser resolvido localmente deve ser resolvido localmente. Por esse mesmo motivo, os Estados Unidos eram cheios de associações privadas comunitárias para os mais diferentes objetivos, como uma associação contra o consumo excessivo de álcool, por exemplo, contando com centenas de milhares de membros. Isso cria uma sociedade viva e ativa, onde os problemas surgem e são rapidamente tratados, e tal sociedade só pode existir, ressalta Tocqueville, em um ambiente de mais ampla liberdade, onde os homens sintam que são independentes e, portanto, donos dos problemas da comunidade, donos de sua propriedade privada. Ele escreve que, abre aspas, a descentralização possui não só um valor administrativo, mas também uma dimensão cívica, uma vez que expande a oportunidade dos cidadãos tomarem decisões a respeito dos interesses públicos. Isso os fazem ficar acostumados em usar a liberdade, e do acúmulo dessas liberdades locais ativas e exigentes surge o mais eficiente contrapeso contra as vontades do governo central. Fecha aspas. No anarcocapitalismo, onde esse governo central seria eliminado, essas governanças locais privadas criariam então uma sociedade extremamente ativa e autossuficiente. Perceba que esse princípio não combate apenas o Estado, mas também serve de escudo contra as grandes corporações empresariais monopolistas. Para que comprar um produto industrial caro quando posso comprar do pequeno produtor rural da região? Para que comprar frutas e legumes no supermercado quando tenho aqui perto a quitanda do seu Zé? Para que comprar games caríssimos e genéricos de grandes empresas quando existe um vasto mercado de jogos indies baratos e cheios de criatividade e grande qualidade artística? Uma comunidade subsidiária de livre mercado naturalmente valoriza as pequenas empresas locais em detrimento das grandes corporações, contribuindo para combater os oligopólios e impedindo que o mercado se centralize em umas poucas empresas globalistas. Até na hora de combater o capitalismo malvadão, o livre mercado é mais eficiente que o Estado. A centralização política tende a gerar uma centralização populacional. Quando o Estado se centraliza, com todo o poder e forças produtivas emanando de pontos polo nas capitais dos governos, acontece que nessas capitais se concentram todas as oportunidades, forçando os jovens do interior a abandonar suas pequenas cidades sem vida e ir viver em megalópolis caóticas e superpopulosas, onde o trânsito nunca acaba e os aluguéis inflam de forma explosiva, com as pessoas se amontoando em caixas de sapato feitas de concreto. O campo, pelo contrário, marcado pelas pequenas cidades pacatas, tende a fortalecer os laços tradicionais e familiares. O menor número de cidadãos cria entre eles um laço mais forte de amizade, onde todos se conhecem e estão ligados àquela terra. Nas megacidades, por outro lado, o indivíduo está descolado da sociedade. O mundo é marcado por um mar de desconhecidos, as tradições se afrouxam, e o que fica é uma cultura de massa homogeneizante, propagada por uma elite progressista ou reacionária de artistinhas beautiful people, igualmente descolados da realidade, mas tomados pela vaidade de um sentimentalismo barato e falso, defendendo justamente as políticas que mais causam empobrecimento e alienação do povo, ao torná-los cada vez mais dependentes de um Estado centralizador e monopolizador de todos os serviços. Por isso mesmo, Hans Hermann Hoppe, em seu livro O que deve ser feito, defende a criação dessas pequenas comunidades descentralizadas. Foram justamente nesses ambientes que nasceram as ideias de liberdade e de uma sociedade civil ativa, remontando às polis gregas. Com o advento da fraudemia, houve uma popularização maior do home office,
As pessoas não precisam sair de casa para trabalhar e ainda não precisam nem morar na cidade onde trabalham. Este, talvez, seja um passo importante para descentralizar as megacidades e construir comunidades subsidiárias autônomas, podendo o indivíduo trabalhar nos escritórios distantes enquanto vive nas pequenas comunidades pacatas. Propriedade, especialmente a relativa ao local onde vivemos, está associada com o conceito de lar. O lar não é simplesmente o teto sobre o qual durmo. O lar é o descanso do guerreiro. É onde sinto que tenho um lugar no mundo. Esse senso de pertencimento cria um senso de responsabilidade, de que tenho que cuidar do que é meu. E ele só pode ser verdadeiramente meu quando sou livre para usufruir dele. Tocqueville, em seu outro livro, O Antigo Regime e a Revolução, mostra que o aumento do Estado destrói a caridade ao tirar dos homens a responsabilidade de cuidar de suas vidas e induzi-los a passar para o Estado. É muito comum que se pregue o aumento do Estado por meio do serviço público e a limitação do mercado como forma de combater o egoísmo e promover o bem comum. Mas o que acontece é justamente o contrário. As pessoas, ao perderem sua liberdade e propriedade, perdem o senso de lar. Agora, a comunidade e tudo que nela ocorre pertence ao Estado. Ela quem deve cuidar do bem comum. Liberdade e responsabilidade são dois lados da mesma moeda. Ao perder um, perde-se o outro. As pessoas, então, sentindo que não são mais responsáveis por nada, fecham-se em si mesmas. Voltam-se apenas para o próprio interesse e deixam o interesse comum às traças. Sentem que ele não lhes pertence mais. E mesmo que tentem fazer algo, logo são barrados pela pesada burocracia estatal. Tocqueville mostra que é inútil tentar forçar um espírito público num povo que não é livre, pois as pessoas sentem um trabalho comum como um fardo, uma espécie de trabalho escravo onde são forçados contra sua vontade a fazer algo que não ganham nada em troca, pois novamente não enxergam a comunidade como sendo deles, mas sim do Estado. Mesmo que o governo diga que a nação pertence ao povo, as pessoas não são idiotas. Elas sentem que não são livres na prática e ignoram o chamado. Aquela sociedade ativa morre e se transforma num povo letárgico, que implora que o governo lhes dê tudo nas mãos, mesmo sabendo que esse mesmo governo os explora continuamente. Em resumo, a empatia pressupõe propriedade privada, surgindo naturalmente de uma identificação do outro como um ser autônomo e de me enxergar em seu lugar por um impulso mimético. A vontade de fazer o bem coletivo sempre surge de objetivos pessoais, que escalam para se tornar coletivos ao longo do tempo, ao se somarem ou trocarem com objetivos de terceiros, onde nessas ações, inicialmente, pessoas geram consequências coletivas positivas. Naturalmente, esse múltiplo de ações humanas formará redes subsidiárias autossuficientes, cadeias miméticas propagando ideias, tradições e cultura, criando um senso de grupo e um espírito público nascido do senso de lar, pertencimento, onde a comunidade é minha propriedade e a bem-aventurança do outro também é meu interesse. Quando ele lucra, eu também lucrarei. Algo que só é possível numa sociedade livre e descentralizada, baseada em associações privadas e auto-interesse individual, onde o mérito é premiado e aqueles que se destacam naturalmente são reconhecidos e imitados pelos demais. Quando analisamos que a sociedade seria essa, logo percebemos que se trata da sociedade de leis privadas. É o anarcocapitalismo, que ao devolver aos homens a sua liberdade e responsabilidade, criaria não só a sociedade mais eficiente na alocação de recursos, como também a maior provedora do bem-estar social. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores VIPs, Rodrigo Pereira, Cris Garcia, Marco Batalha, Matheus Carvalho Silva, Marcelo Caetano, Fernando Medina, Marlon Oliveira, Paulo Sena, Dark Fox, Ana Miyamura, Fernando Igor Lisboa, Camila Lêmia, José Luiz do Ponto, Fernando Devedilli, Hector Noia, Gustavo Murad, PHBL, Paulo Straight, David GM, Herança Bendita, André Abedaço, Thiago Abreu, Luiz Edilé, Marcelo Magno e aos patrocinadores normais, Matheus Holanda, Narcélio Filho, Stanley Calderelli, Ancaptor, Rafael Oliveira, Thiago Marcelino, Rafael QM, Eduardo Machado, Tropman, Gesiel A. Martins, Thiago Maia, Rei dos Piratas, John Rothbard e Luiz Eduardo.